Como um livro que é considerado sagrado por mais de 80% da população de Utah pôde ser banido das escolas deste estado? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. O curioso caso aconteceu no Distrito Escolar de Davis, localizado no estado americano de Utah, ao norte da capital Salt Lake City. O distrito, o segundo maior do estado, com 70 mil alunos, decidiu banir a Bíblia das prateleiras escolares da região. A motivação, segundo informações oficiais, é que o livro sagrado contém trechos de vulgaridade e violência, o que violaria leis de censura do estado. Segundo o representante das cidades, 7 ou 8 cópias da Bíblia já foram removidas dos acervos escolares. Porém, os livros continuam disponíveis para os alunos do ensino médio. A remoção dos livros foi uma resposta a uma reclamação movida pelo pai de um aluno, no final do ano passado. De acordo com esse pai, a Bíblia não traz valores sérios para os menores de idade porque é pornográfica conforme as novas definições, fazendo referência à nova legislação do estado. O fato é que, ao contrário do que acontece no Brasil, os distritos norte-americanos têm essa liberdade. Não existe por lá algo soviético como o Ministério da Educação, permitindo uma grande variedade de critérios escolares em um mesmo estado. Ainda assim, é curioso que uma proibição do tipo tenha acontecido em Utah, local que possui um forte histórico cristão. Os primeiros colonos da região foram os pioneiros mormons, que fundaram a capital em meados do século XIX. Ainda hoje, eles representam 60% da população, e de forma geral, apenas 18% dos habitantes não se considera cristão. Portanto, como o mais importante livro desta religião foi banido neste distrito escolar? Aliás, porque agora existe o risco de que o próprio livro de Mormon também seja banido por lá. Bem, como tudo que acontece de mais errado em nossa sociedade, a culpa é novamente do Estado. Acontece que o Estado de Utah aprovou uma lei de autoria do deputado Ken Ivory, um republicano, que deu origem para essa decisão. A legislação trata da proibição da circulação em escolas de livros que tratem de determinados temas considerados sensíveis ou polêmicos. O objetivo dos deputados, ao aprovar a lei, era combater a ideologia progressista de obras utilizadas nas escolas, temas como direitos LGBT e identidade racial. Trata-se de um tiro que obviamente saiu pela culatra. Tentando brigar com os ideólogos progressistas, os republicanos acabaram dando margem para a própria Bíblia ser banida nas escolas. O pedido que motivou essa remoção foi realizado logo na sequência da aprovação dessa lei. Na época, Ivory afirmou que o pedido de remoção era uma zombaria. Contudo, com a lei aprovada, existe margem para essa interpretação. Então, o congressista precisou retroceder em sua colocação. O deputado agora afirma que a Bíblia é uma leitura desafiadora para crianças e que é melhor ensinada e compreendida em casa e em família. O pior é que existem leis semelhantes a essa em vigência em outros estados norte-americanos, como Texas, Flórida, Missouri e Carolina do Sul. Ou seja, medidas esdrúxulas poderão ser tomadas em outras partes dos Estados Unidos. Inclusive, já aconteceram remoções de Bíblias do acervo de escolas no Texas e no Kansas. Nesses casos, as medidas foram tomadas naquele mesmo contexto de disputa entre conservadores e progressistas, com ambos grupos tentando usar a força estatal para banir obras de literatura. O caso do Distrito Escolar de Davis, bem como o do Texas e do Kansas, representa um excelente exemplo de como funcionam as leis estatais. Pode ser que, a princípio, uma nova lei proposta seja bem intencionada. E dadas as características dos nossos políticos, nós sabemos bem que esse pressuposto é bastante questionável. Contudo, ainda que as intenções por trás de uma nova lei sejam as melhores do mundo, os legisladores não estão nem perto de considerar todos os resultados possíveis dessa lei, especialmente aqueles que não foram inicialmente previstos. O Estado cria uma nova lei, com um objetivo muito bem determinado. Porém, logo o óbvio é percebido por todos. Uma série de consequências não planejadas surgem a partir dela. Os políticos, como bem sabemos, são incapazes de fazer planejamentos de longo prazo e de mensurar todos os desdobramentos que podem decorrer de suas medidas. Isso é verdade em todas as áreas nas quais o Estado se intromete: economia, sociedade, cultura, família. Onde quer que políticos coloquem a mão, teremos distorções da realidade e uma série de consequências que só vão piorar a situação que o Estado supostamente queria melhorar.
O povo mesmo pode perceber esse absurdo com grande facilidade. No caso do distrito citado, o sistema criado para os pais poderem sugerir livros para serem censurados consiste do envio de um simples formulário por meios digitais. Me diga se não é uma ideia genial. Tem tudo para dar certo. Foi por isso mesmo, inclusive, que um dos solicitantes fez questão de anexar uma mensagem muito gentil, reconhecendo o talento e o intelecto dos envolvidos. Ele escreveu: agradeço ao Legislativo de Utah e ao Utah Parents United por tornar esse processo de má-fé muito mais fácil e eficiente. Agora todos podemos proibir livros e você nem precisa lê-los ou ser preciso sobre isso. Numa sociedade livre, por outro lado, a coisa seria diferente. Existe uma evidente diferença entre o Estado e o livre mercado. No caso de empreendimentos tocados numa sociedade livre, aqueles que estão à frente do negócio e colocam seu dinheiro na empreitada são responsáveis pelos resultados. Se ao contrário de seus planos as coisas derem errado, bem, eles perderão dinheiro. Já no caso estatal, a coisa funciona de forma oposta. Políticos e burocratas não precisam arcar com o custo financeiro de seus erros. Por isso, têm todo o incentivo do mundo para agir inconsequentemente, sem medir os resultados que podem decorrer de suas ações. No livre mercado, escolas com diferentes currículos concorreriam entre si, inclusive numa mesma região geográfica. Cada uma teria seus próprios critérios, decidindo quais materiais seriam utilizados pelos professores, de acordo com sua própria ideologia. E assim, os pais poderiam comparar todas as opções disponíveis, matriculando seus filhos na escola que melhor atendesse seus próprios anseios. Ou, caso não encontrassem nenhuma instituição à altura de suas expectativas, poderiam educar suas crianças em casa mesmo, no sistema de homeschooling. O impasse entre progressistas e conservadores seria facilmente resolvido pelo mercado e sem qualquer tipo de violência. Haveria instituições para todos os gostos, atendendo a todas as demandas. Mesmo a Bíblia poderia ser proibida em alguma escola privada, caso sua direção assim determinasse. E a repercussão dessa medida junto aos pais determinaria o seu sucesso ou seu fracasso. Como sempre acontece em uma sociedade livre, a prosperidade de um negócio é proporcional à sua capacidade de atender às demandas da sociedade. Escolas são um negócio, e educação é uma das demandas mais fundamentais que existem. Portanto, nada melhor que o mercado para resolver esse tipo de questão. Mais uma vez, portanto, vemos o Estado causando mais transtornos, por supostamente tentar resolver um impasse. Ao tentar minar o avanço do progressismo nas escolas, o que os congressistas de Utah conseguiram foi banir a Bíblia nos ambientes escolares. É certo que o modelo norte-americano é muito superior, por exemplo, ao do Brasil, sendo aqui altamente centralizado. Contudo, o fato é que, mesmo lá, por mais locais que as medidas estatais sejam, elas conseguem prejudicar a sociedade de formas muito variadas. O que o estado de Utah conseguiu nessa história foi apenas gerar distorções e aprofundar conflitos sociais. Apenas o livre mercado consegue resolver o problema da educação e, de quebra, ainda resolver a eterna disputa entre progressistas e conservadores. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.